Gente, estamos com tudo. Vivemos mais e a pirâmide etária brasileira está mudando. Isso, pelo menos, é o que mostram os dados da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2012, metade da população, para ser mais exata, 49,9% das pessoas, tinham menos do que 30 anos. Esse número caiu agora para 43,3%. Ao mesmo tempo, a ciência mostra que os nossos hábitos, as nossas escolhas, as nossas experiências influenciam muito mais o jeito que a gente envelhece e também como o cérebro envelhece do que a nossa idade de fato. Então, vou passar a bola aqui agora para a Camila Faus, que é cofundadora da plataforma She Talks, e ela vai conduzir esse painel incrível sobre capacidade de aprendizado e raciocínio e saúde mental, com a psicanalista, mestre e doutora pela USP, diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, Vera Iaconelli, também com a jornalista e especialista em comportamento feminino, Fabiana Scaranzi, e com o ator e educador físico, Matheus Carriere. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Pois é, né, Mariana? Eu acho que tem uma coisa super interessante nesses dados que você trouxe, que estamos vivendo mais e com mais qualidade e está surgindo aí um novo envelhecer, né? A gente não está mais naquele lugar de faz 50 anos, aposenta, cuida dos netos. Estamos aqui, estamos na ativa. Então, como é que a gente vai se preparar para esses, pelo menos, no meu caso, com 50, mais 30, 40, 50, talvez, não sabemos, não é mesmo? E aí eu queria começar primeiro agradecendo o convite. Estou muito feliz de estar aqui com esse time. Bem-vinda, Vera, bem-vinda, Fabi, bem-vindo, Matheus. Eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. Bom, a gente está aqui nos 50 mais, 60 menos, né? Somos mais ou menos da mesma geração. A gente é de uma época onde a gente escutava muito, quando criança, aquela frase que dava até arrepio, né? O que você quer ser quando crescer? E a gente não sabia nem o que a gente queria comer na próxima refeição. Então, achei interessante a gente revisitar essa pergunta, né? Não é nem uma frase, é uma pergunta, e eu queria fazer essa provocação para vocês. O que vocês querem ser quando envelhecer? Bom, eu tomaria para mim palavras de Donald Winnicott, que é um psicanalista muito famoso, né? Que já não está entre nós há muito tempo, e ele dizia, quando eu morrer, eu quero morrer vivo. Eu quero estar vivo até o último instante. Eu acho que é uma coisa que sempre me marca. O que eu quero é viver até o último instante. A gente teve esse exemplo também de duas pessoas que no caso, são 3 homens, mas, na verdade, o Contardo Caligares foi uma pessoa que fez questão de estar vivo até o último instante, e ele marcou esse lugar. E o Caetano é um cara que fala, tudo bem envelhecer, porque eu sou tão curioso que eu quero saber como é que é esse negócio. Então, eu quero conseguir me sentir viva até o final, fazendo seja o que for. Maravilhosa. Quem vem agora? Pode ser eu? Bom, boa noite para vocês. Boa tarde, boa noite, né? A gente está ali entre a tarde e a noite. Uma delícia estar aqui, é um prazer. Obrigada pelo convite. Então, depende de quando começa a se envelhecer, né? Que a gente começa a envelhecer desde que a gente nasce. Eu estou nessa toada, assim. Eu estou na 4ª faculdade, estou fazendo psicologia, estou no 4º ano, a gente estava falando sobre isso. Tenho 58 anos, gosto de falar que eu tenho 58 anos, justamente por isso as pessoas falam, ai, Fabi, não precisa falar que você tem 58, porque não parece. Eu falo, não, mas parecendo ou não parecendo, eu tenho que dizer que eu tenho a minha idade, né? Porque isso começa a derrubar um tabu de que eu não posso estudar porque eu tenho não sei o quê, eu não posso trabalhar porque eu tenho, não posso mudar de profissão porque eu tenho não sei o quê. Então, eu me casei pela 2ª vez aos 46. Eu fiz uma transição de carreira aos 48 anos e eu comecei uma faculdade aos 54, hoje eu estou com 58. Então, assim, eu não penso muito nessa história. Eu quero envelhecer fazendo o que eu tenho interesse em fazer, o que me dá prazer, o que alimenta a minha alma. É um pouco isso, sabe? Sem meio racionalizar, já estou com tal idade, porque eu acho que é isso que faz a gente envelhecer, quando a gente fica pensando muito na idade, no que é possível ou não. Por enquanto, minha cabeça está mandando vai. Eu estou seguindo, está tudo certo. Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Para mim é um grande prazer, diante desse time assim fantástico. Nos outros painéis também, fiquei de olho lá em cima, ouvindo as pessoas, foi muito legal.
tem uma palavra para mim que é muito forte sobre esse tema, que é independência. Eu quero ser independente, eu quero ter controle de tudo que eu faço, seja com 60, daqui a pouco eu estou chegando, estou fazendo 57, com 70, 80, 90. Fiz um post outro dia falando assim, quero chegar aos 100. Assim, botei isso na minha cabeça. Fazer 50 para mim foi meio emblemático, assim. Comecei a fazer sabe aquela retrospectiva, tudo que eu fiz até os 50, e aí me dei conta que tem muita coisa ainda para fazer. Eu não sou aquele velho que eu imaginava que eu ia ser. Quando era moleque, a gente pensa, nossa, 50 anos, eu já vou estar pensando na aposentadoria, já vou estar querendo ficar mais sossegado, já vou estar com a vida ganha, isso também é ótimo, né? Não estou com a vida ganha aos 57, ainda preciso trabalhar muito, tenho 3 filhos, estou quase arrependido de ter feito uma vasectomia, estou casado há 2 anos, a gente fala, pô, podia ter mais um neném agora, né? Ia ser legal, ia ser uma nova fase. A minha esposa gostaria muito, já fui no médico para ver como é que é reverter essa vasectomia, e estou com 57, acho difícil acontecer. Mas comecei a pensar no que fazer dos 50 aos 100. Botei esse número na cabeça, sei lá. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas chegando mais lá na frente, eu quero ter independência, eu não quero ser cuidado por ninguém. E aí entra o meu lado educador físico. Né? Me programar para ter saúde, independência, não precisar de ninguém para me colocar no sol, para me tirar do sol, para me dar um banho, para me limpar, para me levar para os lugares. Eu quero caminhar, quero poder sentar e levantar, né? Sem ter que ficar alguém me ajudando, segura o nono, olha o nono, vai cair, sabe? Essa coisa de família italiana. Então eu quero ter essa independência e comecei a me preocupar com isso. Acho muito interessante tudo que vocês falaram, porque, de uma certa forma, quando a gente para pensar, né, o que a gente quer ser quando envelhecer, a gente está criando a possibilidade de que envelhecer é uma oportunidade. Né? E se a gente volta a 20, 30 anos atrás, não existia pensar em envelhecer. Vou pegar o gancho do que você está falando. Né? Bom, você foi ator mirim, TV Tupi, Globo, SBT, fez filme, participou de reality, está com uma peça agora... O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. A gente está viajando pelo Brasil inteiro. Pois é. Professor de spinning, tem um filho de quase 40 anos. Meu primeiro filho vai fazer 40. Então, assim, o que a gente pode esperar do Matheus para os próximos 50 anos? Conta aí. Então, exatamente. Vendo a Fabiana falar da faculdade dela, a coisa que eu menos fiz na minha carreira foi cinema. Eu fiz muito mais teatro e TV. E há um mês atrás eu fui fazer um filme no Ceará. E fiquei encantado como está o cinema nacional. Estou com muita vontade de fazer uma faculdade de cinema. E é engraçado, olha o paradoxo. As minhas filhas, a mais velha, de 17, terminou o ensino médio, vai prestar para fazer cinema. E eu estou com alguns problemas, estou com dedos para falar para ela, filha... E se o pai prestar para cinema também, você vai achar muito estranho? Eu tenho certeza que ela vai falar, pai, pelo menos que não seja na mesma faculdade que eu. Sem dúvida nenhuma. Eu não quero você lá. Não quero ser a filha do Matheus Carriere, enfim. Mas estou com muita vontade de fazer uma faculdade de cinema. Me despertou essa vontade e não é tarde para isso. Eu acho que tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa que fazer. Não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras, em outras atividades. A gente tem que começar a se reinventar, e isso nos faz manter vivos e saudáveis e com a cabeça produtiva. Isso nos afasta de doenças degenerativas que acontecem com o tempo, né? Sim. A gente corre contra o tempo. O corpo vai envelhecendo mesmo, mas a gente tem mecanismos para fazer com que isso não nos afete e não nos deixe doentes. Né? Sim. Vera, bom, a gente é criada numa sociedade onde velho é quase um palavrão, né? Velho é feio, velho é errado, né? Ser velho é quase um prazo, um selo de venceu, né? Prazo de validade. E aí eu acho que bem aqui nessa coisa de que somos etaristas em desconstrução, uma vez que o etarismo ele é um preconceito estrutural, né?
Mas eu acho que tem uma coisa aqui interessante, um trabalho que você está fazendo interessante, que está começando, e acho que você prova um pouco disso, porque você tem aqui uma conexão, né? As pessoas se surpreendem um pouco como uma mulher da sua idade, né? Tem essa conexão com o público jovem, principalmente nas redes sociais. É a juventude que está mudando ou você tem um segredo para misturar tudo isso num balaio só? Conta pra gente. Primeiro, eu sou velha. E tudo bem, tá? Graças a Deus. Sou velha, é isso. Se as pessoas acham que isso é um palavrão ou não, é o problema delas. Para mim, não. Agora, eu acho que o que, para mim, talvez... Porque eu estou pensando no que você está falando agora. Assim, eu não tinha me dado conta desse fato, assim, de que realmente tem uma molecada que chega junto. Para mim, o que foi muito rejuvenescedor, né, foi o contato com as minhas filhas. E não é um contato assim que a gente transmite só porque senta para comer junto. É tipo ouvi-las, ouvir o que elas têm a dizer, levar em consideração diariamente. E muitas vezes, principalmente quando elas são adolescentes, elas não falam da melhor maneira possível, né? Mas tem verdade na fala delas. E tem algo de trazer o novo que é muito difícil a gente ter acesso do ponto de quem tem 58 anos, né? Então você tem as músicas que elas ouvem, as coisas que elas fazem. Então, para mim, bom, nem todo mundo tem filhos, nem todo mundo tem que ter filhos, tá? Em primeiro lugar, mas assim, estar em contato com jovens e escutá-los, mesmo que eles falem muitas vezes de um jeito, de qualquer jeito, ou talvez nem sem muita sabedoria, de um jeito meio, eles trazem o novo. E se você tiver gosto, eu tenho muito gosto em saber desse novo, que fere a gente narcisicamente, porque tem coisa que você não sabe mais, e são eles que vão dizer, né? Se a gente puder se abrir para o que eles têm para dizer e transformar esse choque de gerações em alguma coisa produtiva, para mim tem sido muito legal. Mas tem que aguentar o tranco, porque eles falam coisas muito disruptivas, né? Que você fala, não é possível que isso seja assim. E depois você vai chegando junto, né? E acho que tem uma coisa interessante que é tirar esse preconceito dessa coisa intergeracional, porque tem muito isso, né? Eu sou mais velho, eu sei... Então, você é mais novo, então fica quieto, né? Tinha muito isso, né? Pelo menos na minha família, o vô falou, sai correndo se ele falou. Ninguém... Mas a gente sabe alguns truques para ensinar também, não acho que vem tudo do lado deles, tem umas coisas que a gente sabe, né? Não, total. Mas poder ter essa troca, aceitar essa troca, né? Eu acho que é fundamental essa troca. Eu falo muito sobre isso, né? Essa convivência intergeracional. Nós temos muito a ensinar aos jovens, né? A gente tem experiência que isso eles não têm como adquirir, né? Só com o tempo, e a gente pode ser um atalho para eles em relação a isso. Em compensação, a gente tem muito que aprender. E é maravilhoso que eles estejam perto da gente e que eles possam ensinar para a gente, por exemplo, a questão da tecnologia. Domingo eu estava fazendo um relatório do estágio da psicologia e eu não conseguia de jeito nenhum configurar o meu relatório para mandar para a minha professora no domingo e eu tinha que mandar. Eu falei, cadê meu filho, pelo amor de Deus? Eu preciso do meu filho para mandar esse relatório configurado e tal. E aí você fica lá assistindo um monte de tutorial e, de repente, ele chega, aperta um botão e foi. Né? Te dá uma sensação de, ao mesmo tempo, falar, que bom que ele está aqui. Então, eu acho que tem muita coisa aí para a gente trocar. Estava até comentando com a Tati quando teve aquela história das meninas que falaram que uma senhora estava na classe delas estudando na faculdade e tal. E as minhas seguidoras falaram, Fabi, você tem que falar alguma coisa, essas meninas falaram isso e tal. E eu fiz questão de fazer uma resposta, né, muito pensada, muito consciente, de não colocar o vídeo das meninas, para começar. E eu disse, eu não vou colocar o vídeo das meninas, porque o fato aqui não é expor as meninas. Não é essa discussão que a gente tem que ter. A gente tem que dar luz ao etarismo. Quer dizer, por que ainda hoje a gente tem esse preconceito? E eu, sendo uma aluna, inclusive, né, eu tinha todo lugar de fala ali, porque eu sou uma aluna com 58 anos na faculdade. Falei, poxa, por que algumas pessoas, eu, graças a Deus, não, mas por que algumas pessoas têm que se sentir mal e têm que se sentir estranhas, rejeitadas, esquisitas, por quererem estudar, né, por estarem aptas e não, às vezes, se desencorajarem, perderem a vontade porque tem gente criticando. Então o que eu estava discutindo ali era justamente
se você quiser, faça. Somos economicamente ativas, contribuímos muito com a economia nesse país. É quando a gente está mais bem-sucedida, porque a gente já teve uma vida para ganhar dinheiro. Então, as marcas também têm que olhar para a gente, porque a gente tem dinheiro para comprar. A gente não está lá contando o dinheirinho ainda no começo da vida. A gente já está, né, bem-sucedida pelo que a gente já fez. Então, eu acho que é muito eu gosto muito de pensar em gerações trabalhando juntas, estudando juntas. Eu gosto muito desse modelo, porque senão fica uma coisa assim, gente mais velha falando mal de gente mais nova falando mal de gente mais velha. Eu não gosto. Quando eu falo de feminismo, eu também não gosto que a gente fale só para a mulher. Mulher fala só para a mulher e não coloca o homem na discussão. A gente só vai andar quando os dois gêneros estiverem falando juntos sobre o problema. Senão a gente fica coando, sabe? E é um trabalho diário, essa desconstrução etarista, né? Isso está impregnado dentro da gente, não tem como. Mas, pegando o teu gancho, quando a gente estava conversando ali, você estava falando da faculdade, o teu olho até brilha, assim, né? Então, eu queria te perguntar, você tem um orgulho dessa transição de carreira, né? Eu sinto um pouco isso. Isso foi uma coisa que você planejou? Foi uma necessidade? A gente vivendo mais, a gente tem que estar mais atenta para ir se reinventando. Perguntando para a Fabi, mas o que vocês acham também? Quer começar por mim ou quer começar por Começa vocês? por você. Tá. Não foi uma coisa, a princípio, racional. Vou fazer uma transição porque estou ficando velha na televisão. Não foi uma coisa racional, não. Mas foi uma, vamos dizer, mudança interna que eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa dentro de mim que eu não estava mais 100% feliz. Eu sou uma pessoa intensa. Eu trabalho mesmo, eu sou disciplinada. Sem falar, faz isso direito, eu vou fazer. Limpa o chão ali, eu vou limpar da melhor maneira possível. Eu sou essa pessoa de... Eu falei para a Tati, eu nasci velha. Eu sou uma pessoa profunda, assim. Então, tinha uma coisa dentro de mim inquieta de dizer, puxa vida, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente. Eu sei disso. Mas como é que eu saio de uma profissão onde eu sou reconhecida tecnicamente pelo que eu faço, ganho bem pelo que eu faço, ou seja, sou reconhecida também financeiramente, sou reconhecida pelas pessoas pelo que eu faço. Como é que eu saio disso? Então, não é só difícil sair quando você é tirada, ou você é demitida, ou você... É difícil sair quando você quer e é bem-sucedida também. Você passa por um processo de dizer assim, o que eu vou fazer com o meu ego? O que eu vou fazer com a minha vaidade? O que eu vou fazer se amanhã as pessoas não me reconhecerem na rua? E isso é uma realidade que passa pela sua cabeça, mas eu não sentia, eu não via isso dessa maneira racional. Eu via, tem que trabalhar hoje. Bom, tem que ir lá trabalhar, totalmente ligada no piloto automático. E falei assim, puxa vida, eu preciso rever alguma coisa. E não revi, óbvio. Fui empurrando para debaixo do tapete, vou no outro dia, até que um dia eu tive uma dor horrorosa no estômago, horrorosa, fui levada para o hospital e me viraram de ponta cabeça e eu estava com uma úlcera aberta. E o meu médico falou, estou muito assustado, porque como é que isso se formou sem que você percebesse, sem que você sentisse nada? Você estava tão no automático para alguma coisa não acontecer que você acabou criando isso dentro de você. Eu acredito muito em psicossomática. E aí, ali eu tive um ataque de choro. Eu falei, bom, corpo, mente, espírito, está todo mundo desconectado. Eu preciso juntar essa turma de novo e ver como é que eu vou para frente, porque eu sei que dessa maneira não é. Como eu tinha 1 ano e meio de contrato ainda, aí sim, aí eu comecei a racionalizar, né, para dizer, bom, o que eu vou fazer, para onde eu vou, mas também não é fácil. Não é mentira. Quem disser, não, é super fácil fazer transição de carreira. Não é fácil, não é fácil. Dói. Você tem lutos. Você tem lutos de amigos que você deixa no seu trabalho. Você tem lutos do caminho que você faz todo dia para ir para o trabalho. Você tem um monte de lutos que você tem que lidar. Não é, mas, claro, olhando hoje, né, em perspectiva, eu falo, nossa, como eu fiz bem em me empurrar, né, ter tido essa coragem para fazer isso, sabe? Meu olho brilha mesmo. Eu gosto mesmo. Muito bacana. Eu acho que a palavra é essa, coragem, né? A gente foi feito, eu acho, para se movimentar. Eu, pelo menos, sempre tive essa necessidade
de perceber que eu tinha que me movimentar, porque em algum momento as coisas vão parar de acontecer. Eu tenho duas profissões que o etarismo batem muito forte, né? Que é como ator e até como professor de educação física, né? Como professor de educação física, o meu próprio corpo vai me dizendo: nossa, eu não aguento mais dar 4 aulas de spinning como eu dava quando eu tinha 30 anos. Eu dou uma aula bem dada, mas se eu tiver que dar a segunda, eu vou sentir. Essa semana aconteceu. Eu dei a minha aula das 6h30, num estúdio de spinning, que eu dou aula. E a professora das 7h30 estava muito gripada, me ligou: Matheus, você pode me cobrir? Você pode dar aula das 7h30 também? Ok, fica tranquila. Foi difícil. Eu dei, mas eu cheguei em casa destruído. Então isso é um sinal para mim que realmente o meu corpo está querendo sossegar um pouco fisicamente. Então alguns movimentos eu tenho que começar a fazer para assumir outras atividades, que não aquela ponta de lança, não aquele trabalho tão exaustivo fisicamente. E como ator, né, eu acho que tem uma campanha aí, claro, começou a se falar sobre o etarismo nas produções de televisão, de cinema, de teatro, mas claro que os personagens, os influencers, as pessoas, ainda tem, as pessoas mais jovens ainda têm mais trabalho, né? Claro que tem personagens mais velhos que eu posso fazer, mas vai diminuindo, né? Isso vai começando a ficar mais difícil. Então a gente instintivamente, né, aquele instinto de sobrevivência, de movimentação, né? E eu comecei a pensar nisso. Eu preciso começar a me movimentar para não ficar estagnado, não ficar reclamando: ah, não tenho trabalho, ah, ninguém me chama, ah, isso está muito difícil, ah, eu não aguento mais isso. Então, essa coragem para fazer esse movimento, né, estudar uma outra coisa, aprender uma tecnologia diferente, e a gente vem do analógico, né, é muito difícil, é muito louco, porque eu comecei a dar aula com vinil. Eu ia para Joyce Balé com um monte de disco de vinil, botava na vitrola e dava aula de ginástica aeróbica. A gente pulava do lado da vitrola, a vitrola pulava às vezes. Quem passou por isso, quem viu um disco de vinil rodando numa vitrolinha sabe. E aí, agora os jovens voltaram a comprar então, agora vinil. é uma coisa Meu cool, filho tem né? vitrola, né? Disco de vinil, compra os clássicos, acho muito legal. Então, agora ficou cool, chique, né? Mas depois eu passei a dar aula com fita cassete, depois passamos a dar aula com CD, depois já levava um MP3, hoje eu pego meu celular, plugo ali, né? E tá a minha aula pronta, meu treino pronto, aparece, tem toda uma tecnologia. Aprender essa tecnologia não é fácil. Às vezes também é muito mais fácil falar: filha, faz isso para mim, né? Mas de um jeito ou de outro a gente precisa aprender. Meu pai, por exemplo, o dia que o banco acabar realmente ele eu não sei o que vai ser. E ele trabalhou no banco 30 anos, 40 anos. Só que hoje ele ainda precisa de um extrato. Ele fala: filho, vai lá, pega um extrato para mim. Na época do Covid, eu queria fazer as coisas online, queria botar a conta dele no app para não ter que ir em agência. Ele: não, eu quero ver o extrato, eu quero guardar, né, no mês tal, no mês... É uma outra geração, né? Então, acho produtivo a gente começar a aprender essas tecnologias. É mais difícil para a gente? Claro que é, mas eu acho possível. Então, acho legal a gente fazer essa movimentação e, voltando um pouco no assunto, ter pessoas jovens do nosso lado sempre é positivo, né? A gente tem que absorver muito. Claro que é de um outro jeito, é com outro linguajar, é sim o nosso cuidado ético, né? Às vezes eles são abruptos mesmo, né? Minhas filhas falam umas coisas que, meu Deus, às vezes eu tomo uns sustos. Mas é muito legal poder aprender com eles, né? Eu acho que isso que vocês estão falando, que estamos falando aqui, que não passa sem fazer luto. Da possibilidade de fazer luto. Quer dizer, você vai contando a historinha do vinil, né? Tem quantos lutos, né? E se você se agarra às coisas e não consegue deixá-las caírem, quem cai é você, né? Então, desde das escolhas, da mudança de casamento, ter ou não ter filhos, o trabalho que muda e o luto do corpo, porque é tão importante. Acho que um dos grandes problemas do envelhecimento é a gente ficar lutando com o corpo, se comparando quando você tinha 20, quando você tinha 30, quando você tinha... Bicho, não, você tem quase 60. Então, tenha o melhor corpo possível para você aos 60, que também não vai ser igual entre nós, né? Esquece o spinning para mim, 1 hora, nem pensar, nem meia hora, nem 15 minutos. Mas, enfim, mas eu estou bem com a minha yoga, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Yoga. Yoga é ótimo.
Mas, enfim, essa retificação entre o que a gente esperava poder ser, o que a gente pode ser, e pode ser que a gente chegue lá e alguém tenha que dar banho na gente. Também tem a humildade de falar, bom, pode ser um limite para você, não quero mais viver nessa fase, mas pode ser uma condição, né? Bota a cabeça para funcionar, onde que você ainda pode ser útil, porque a gente não pode garantir que vai estar lá no final inteiro. A gente pode, talvez, batalhar para fazer o nosso melhor. Acho que a medida do possível é uma das formas melhores de lidar com o envelhecimento, né? Sim. E aí, é esse gancho que eu queria pegar agora. A gente falou muito do físico, dessa expectativa, mas eu vou falar por mim, assim, 50 anos, quase na menopausa, já estou há 7 meses consecutivos sem menstruar, e a minha cabeça quer correr uma maratona. O meu corpo quer ver Netflix. Então, eu queria entender, né, como é que a gente faz esse equilíbrio de corpo e mente, né? Eu lembrei que, quando você deu aquela entrevista para a gente no Cheat, você falou justamente isso, né? Que, quando veio a menopausa, como você viu que a tua energia era outra, você teve que lidar, né? Então, como é que a gente vai exercitar esse cérebro? Como é que a gente vai cuidar dessa mente? Como é que, na hora que o físico talvez não corresponda mais, qual é o papel da mente nessa hora? Bom, ela perguntou olhando para cá, né? Então, vamos lá. Assim, eu acho que tem uma questão dessa retificação entre o que o teu corpo pode, o que é da ordem do possível. Porque se você ficar fantasiando, você vai cair numa impotência, né? Mas tem também o lançamento do desejo. O desejo é uma... Aqui, né, a gente percebe a questão do desejo sendo relançado, né? E relança, e vai para a psicologia, vai para ter mais um filho. Vai... Então, a gente tem que... E relançar o desejo parte da possibilidade de viver até o final. Porque se você acha que você já tem que aposentar, não é só aposentar no trabalho, é aposentar o desejo. Eu não tenho mais o que desejar. É aquela flecha que te move para frente. Tem sempre um alvo que você pode não alcançar. Então, eu acho que tem a questão de continuar desejante, a retificação desse corpo, e eu entendi que você é caçulinha aqui, né? Então, vamos lá. A gente que está do lado de cá da menopausa, eu pelo menos, do lado de cá da menopausa, tem vida depois, né? E tem vida e tem esporte. Eu vou na academia, faço musculação 3 vezes por semana. Convidadíssimo. Tá? Então tem uma aposta de que vale a pena, porque tem uma retificação da autoimagem. Se eu já não posso mais ser como eu era há 40 anos, será que vale a pena ir na academia, malhar 3 horas, né? Ficar lá 3 vezes por semana, depois fazer mais yoga mais 2 vezes por semana? Vale a pena investir em mim? Se a tua autoimagem é focada no que você já foi, não vale, porque você não vai ter mais 20 anos. Mas se ela está projetada no teu futuro, como uma possibilidade desejante, aí você aguenta o tranco, né? Aí aguenta. E é interessante também, como a gente já sabe, né, a importância de... O quanto o físico, a atividade física, ela produz uma série de hormônios e de benefícios que são consequências mentais. Não dá mais para a gente separar, né, o físico do mental. Mateus, você trabalha com as duas coisas, né? Com Sim. o físico e com o mental. Fala. Não, diga. Não. Eu ia só complementar aqui. Como é que um lado ajuda o outro? Eu queria entender, porque você estava falando, né? Poxa, já na segunda aula de spinning fui dar... Mas a cabeça tá 1000, não tá? Tá, a cabeça tá 1000. E aí é não separar as duas coisas, né? E aí perceber exatamente isso, que a cabeça funciona de um jeito, o corpo funciona de outro, e como a gente vai equilibrar isso. E uma coisa que a gente não falou ainda é a importância de se cuidar também mentalmente. Terapia, ajuda de qualquer que seja a linha, a abordagem, fazer coisas que façam você se conhecer. E você entender, porque às vezes não é fácil a gente se entender. A Fabiana também falou sobre o ego, né? A gente se desprender do ego não é fácil, né? Você não se reconhecer mais tão vislumbrante, às vezes não é fácil. Para algumas pessoas pega, né? E fazer terapia, para mim, também foi determinante, né? Eu tinha, confesso, um certo preconceito com terapia, né? Para os homens até sempre foi mais difícil assumir que não está bem, falar, poxa, eu não estou legal, alguma coisa está acontecendo. Estou chorando quase todo dia vendo comercial de margarina na TV.
né? Eu vejo, eu toco uma música um pouco mais emocionante, eu começo a chorar. Eu vejo uma imagem, né? Você começa e tudo bem se emocionar, mas a gente começa a perceber que isso está te fazendo triste, né? Então chegou um momento que eu comecei a fazer terapia por indicação de amigos. Nos primeiros 6 meses, eu não me soltei. Eu ia lá quase que por obrigação, por falar, não vou desistir tão cedo. Mas depois eu fui me entregando. Assim, a minha terapeuta falou assim, você relaxou. E aí comecei a cutucar em coisas de por que eu reagi dessa maneira, por que eu estou sentindo isso, por que eu sinto falta de determinadas coisas, como não precisar mais de determinadas coisas, né? E fazer terapia está completamente atrelado ao exercício físico para mim, né? Para mim, uma coisa não sobrevive sem a outra, né? O corpo e a mente. Pensar, não, vou só trabalhar a mente, vou ficar meditando e vou comer besteira e não vou dar nenhuma caminhada por semana, não vou fazer nada, vou deixar meu corpo deteriorar, porque ele deteriora, né? E vou só cuidar da minha mente, do meu espírito, eu sou um cara muito evoluído. Não dá certo. Ou cuidar só do físico, só vou malhar, só vou buscar as coisas que me deixam legal, aquela endorfina o tempo todo. Não, né? Precisa ter o equilíbrio das duas coisas. E hoje em dia, né, eu acho que cada vez mais, e eu incentivo sempre as pessoas, principalmente homens da minha idade, cara, vai fazer terapia, experimenta, vai se tratar, vai buscar alguma coisa que te faça você se conhecer e se entender nesse momento da tua vida, né? Você entender o que está se passando com você e tranquilizar. E aí, quando você tranquiliza, você começa a achar soluções mais inteligentes para tudo que você quiser fazer na vida. Tá, mas vem cá, quero agora aqui um sincericídio. Eu, de uns anos para cá, eu esqueço o raciocínio no meio, eu vou falar o nome de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, não sai, eu vou fechar a porta de casa, quando eu volto eu esqueci a chave na porta. Vem cá, isso só comigo? Eu percebi isso quando eu entrei na menopausa, né? Primeiro eu entrei na menopausa, eu percebi que eu tinha entrado na menopausa de um jeito muito curioso. A gente estava voltando com um casal, a gente tinha ido ao teatro, a gente estava voltando, e eu estava no banco de trás com meu marido, e tinha um casal na frente. E aí, de repente, eu estava encostada assim, e aí me subiu um incêndio nas minhas costas, assim, uma chama. Aí eu falei assim, nossa, amiga, desliga esse aquecedor aqui, porque o aquecedor tá bravo aqui no banco de trás. Ela falou, não tem aquecedor. Eu falei, nossa. Ela falou, ixi, vai procurar sua médica, porque eu acho que você está no climatério, você está entrando na menopausa. Mas parecia que tinha subido um fogo nas minhas costas. Assim. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, tô entrando na menopausa. Eu sou uma pessoa muito produtiva, quem já me conhece sabe. Eu sou do dia, eu acordo cedo, eu faço um monte de coisas. Hoje consigo priorizar um pouco mais o que eu tenho que fazer, porque eu sou uma pessoa das atividades. Aí você imagina, quando eu entrei na menopausa, 5 horas da tarde, para mim, parecia meia-noite. 5 horas começava a me dar uma leseira, mas uma leseira que eu tipo, deitava, dormia aqui. Tipo assim, vou dormir, mas aquele sono bom, gostoso, profundo. E aí eu falei, puxa, para a vida que eu quero ter, para eu ter qualidade de vida, eu, Fabiana, sou uma pessoa que preciso produzir, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso me comunicar para eu ser feliz, né? Passei por um processo aí de autoconhecimento, acho fundamental a gente passar por esse processo. Então, eu, para ter qualidade de vida e ser feliz, tenho que ser assim. Não adianta eu não ser assim, eu não ter qualidade de vida e ser uma pessoa da qual eu não vou gostar. Então, aí eu fui procurar ajuda médica, acho que isso é fundamental. Eu acho bacana a gente discutir nos grupos, trocar com as mulheres e tal, sobre isso, sobre aquilo, mas na hora da decisão, você vai fazer uma reposição hormonal, você não vai fazer uma reposição hormonal, tem que buscar o seu médico de confiança. E eu fiquei discutindo com a minha médica, discutindo no bom sentido, sobre a reposição durante um bom tempo, até eu decidi fazer realmente. Disse, não, realmente vou fazer o mínimo, mas vou fazer. E isso, para mim, melhorou. Eu não dormia à noite, porque eu tinha fogachos a noite inteira. Então, eu acordava e tira o cobertor, e põe o cobertor, e tira o cobertor. E quando eu via, eu falava, nossa, já está na hora de acordar para ir para a faculdade, 6 da manhã, ficava dormindo lá. Então, para mim,
assim, foi muito bom. Mas, óbvio, uma coisa que cada um tem que ver. Mas eu senti isso que você está dizendo total. Falta Obrigada, de concentração me total. sinto mais acolhida agora. Bom, deixa eu falar aqui, porque eu não sei se a gente está já terminando, acho que sim, né? Não posso ficar me estendendo muito. Eu achei interessante, até vou ler aqui, ó, tem uma pesquisa da Becca Levy, professora de Ciências Sociais e Comportamentais da Universidade de Yale, que mostrou que não é só o declínio físico que faz a gente esquecer as coisas, ouvir mal. Essas questões também são influenciadas por pensamentos negativos sobre o envelhecimento. Ou seja, quanto mais a gente tem uma visão otimista, isso vai refletir, e aí, segundo o estudo, a pessoa ganha mais ou menos 7 anos e meio a mais de vida. Sem querer falar de não vamos aqui positividade tóxica, romantizar o envelhecer, tá? Não é sobre isso. Mas como é que vocês veem essa relação com esse futuro longevo? Otimistas ou pessimistas? Então, mas é no público ou no privado? Porque uma coisa é a tua vida que você constrói com a tua família e que pode parecer para você muito otimista, mas a gente não está só na nossa bolha, a gente está num mundo... Vamos falar do público, então? Então, a gente está num mundo que tem ameaças muito sérias para a existência de todos nós. Tem as questões ecológicas, tem a falta de água. A gente tem uma geração de jovens que simplesmente não quer ter filhos, porque acha que não vai ter planeta para todo mundo. O planeta vai continuar, não vai ter humanidade, né? Essa doença que o planeta adquiriu... O planeta vai expulsar a gente daqui, né? Alguns milhões de anos atrás, o planeta adquiriu essa doença que chama humanidade. Então, tem uma questão também da gente não poder se fechar no nosso mundo e falar, eu medito, faço pão, então dane-se a destruição, né, das fontes ecológicas das quais a gente se alimenta. E a gente tem que se afetar por isso e tem que mexer nisso, mas eu acho que isso já implica num certo otimismo, uma certa visão de que dá para ainda fazer alguma coisa. E isso te move, e isso te faz mais atento, e isso te faz mais potente, menos passivo diante do horror, por exemplo, né? E isso permite que você viva mais e tenha mais memória. Quer dizer, você percebe, é toda uma forma de encarar a existência mais potente, que não é nem vamos resolver tudo, não vamos resolver tudo, e nem não vamos resolver nada. O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer agora? Aqui, nós 4, podemos falar coisas que fazem refletir e crescer, ou a gente vai ficar falando mal de uma minoria que a gente quer destruir, por exemplo? Porque as pessoas se reúnem para fazer isso também. Né? Então, é agora, a partir de agora. Como é que a gente pode fazer alguma diferença? Eu acho que isso nos afeta, no sentido do afeto mesmo. Que não é positividade tóxica, porque eu acho que a positividade tóxica é eu aqui com a minha bolha e dane-se, entendeu? Não, é tipo, tô ligado no que está acontecendo, qual a minha parte nesse latifúndio, né? Isso, para mim, melhorou muito quando eu comecei a dar mentoria para mulheres. Né? Eu dou mentoria para mulheres 45+, que estão em transição de carreira, estão perdidas sem saber o que fazer, e mentorias de comunicação. Então, quando a gente vê, né, que uma turma sai da mentoria se encontrando, achando um norte, achando um outro sentido na vida que não tinha, então me sinto muito bem em poder, do meu jeito, né, por pequeno que seja, poder contribuir aí com um monte de gente que vai contribuir com as famílias delas, com a comunidade delas, com a sociedade delas. Porque, às vezes, eu acho, Cláudia, que a gente pensa tão grande, que a gente fala, ficou tão grande esse projeto que eu não vou fazer. Então, se cada um de nós tiver um projeto, né, que seja pequeno, ou que seja médio, ou que seja grande, mas que você comece a fazer e que, com isso, você beneficie várias outras pessoas, eu acho uma maneira, para mim, é uma maneira muito mais fácil de pensar. Por isso que eu consigo ajudar as mulheres a pensarem nisso. E eu acho que é a minha forma, por exemplo, também de contribuir, né? Uma forma de você conseguir transformar não só a pessoa, mas todo mundo que vive no entorno dessa pessoa. Porque eu acredito nesse coletivo, sabe? Acredito que a gente tem que fazer pelas pessoas. E eu acho que é isso que talvez a minha transição de carreira tenha me dado mais sentido. E fazer, puxa, eu tinha realmente uma posição em que era muito boa, mas era muito boa só para mim. Né? E o que eu fazia ali para as pessoas? Então, eu acho que isso trouxe um sentido e um propósito muito grande na minha vida, para mim.
E você, Matheus, pessimista ou otimista? Não, otimista. Eu acho que o pensamento otimista sempre ajuda, né? E cada um tem alguma coisa para contribuir dentro da sua própria área também, dentro das suas habilidades, dentro daquilo que ele sabe fazer, né? Às vezes a gente fica criticando muito algumas coisas e naquela coisa que você critica pode ter alguma coisa muito legal. Vou te dar um exemplo do Instagram, rede social, que é um saco às vezes, que é dopamina o tempo todo, tem muita besteira, tem muita coisa chata, tem muita coisa, né, que acaba desviando o nosso foco de coisas mais legais, mas pode ter coisa legal também, né? E quem vai aproveitar essa coisa legal e quem vai consumir essa coisa legal, esse conteúdo um pouco mais interessante ou mais positivo, ou que te faça pensar um pouquinho. Acho pretensioso falar em transformação. Acho que é difícil você transformar uma pessoa, né? A gente tem esse poder de se transformar, mas transformar uma pessoa, me soa um pouco pretensioso. Mas você fazer essa pessoa, né, pensar um pouquinho, refletir sobre suas escolhas, sobre os seus pensamentos, sobre o que vai fazer, né? E aí, em relação a você próprio, em relação à sua família, aos seus filhos, em relação à sua comunidade, ao seu condomínio, e aí à sua cidade. Então, eu, por exemplo, fico muito feliz fazendo a peça que eu tenho feito, O Vendedor de Sonhos, que teoricamente é do Augusto Cury, que algumas pessoas torcem o nariz, porque é autoajuda, isso é meio piegas, isso é meio óbvio, eu estou falando, né? Só que a gente vê a reação das pessoas que saem do espetáculo, emocionadas, né, pensando de um jeito, às vezes, diferente para encarar determinadas situações da sua vida, porque problema todo mundo vai continuar tendo, e os problemas vão acontecer sempre e para todo mundo, independente de classe social, de gênero, de idade. Mas como você vai reagir diante desses problemas, né? Eu acho que a gente pode aprender a reagir de um jeito melhor. A gente pode fazer escolhas para que você reaja diante daqueles problemas de um jeito mais positivo. E essa coisa, positividade gera positividade, eu acho que é sempre melhor do que achar que tudo está muito ruim e que só vai piorar. E aí eu acho que a gente tem a tendência para ir para o fundo do poço, individualmente ou coletivamente. Bom, acabou. Já vieram fazer assim para mim. Bom, eu queria agradecer. Foi uma delícia conversar com vocês. Acho que vou deixar aqui um pensamento. Acho que, resumindo, estamos vivos, vivas e desejantes, né? Com certeza, fechado. Isso aí. Mariana, você vem aqui. Bom, primeiro quero agradecer vocês aqui também que tiveram os dias aqui com a gente, presente, a atenção de vocês, o carinho de vocês. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E o Viva Bem no seu tempo está chegando ao fim, né, gente? Mas você pode acompanhar todos os momentos, os melhores momentos na cobertura completa, que será publicada em Viva Bem, no site e nas redes a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de outubro. Esse conteúdo também vai ficar disponível no canal Viva Bem do YouTube. As conversas de hoje, eu não sei quanto a vocês, assim, me trouxeram muitas reflexões, me trouxeram também algumas certezas, que eu acho que mesmo que a gente não tenha controle sobre o passar do tempo, a gente pode trilhar essa jornada com mais consciência, com mais alegria, com mais desejo, né, de lançar realmente essa flecha, como a Vera disse, para frente, para que a gente possa se mover também e chegar lá de uma maneira mais sustentável, não só pensando individualmente, como a Fabi trouxe tão lindamente agora, mas no coletivo e no planeta, para que a gente não seja uma doença para o nosso planeta, mas que talvez para que a gente possa ser a cura, uma espécie que traga também regeneração, porque a gente está precisando muito disso, desse descanso, dessa pausa, dessas reflexões e de regenerar as nossas relações e especialmente a relação que a gente tem com esse planeta. Que a gente possa pensar juntos o futuro. Fica aqui, então, meu agradecimento primeiro ao UOL, por me oferecer essa possibilidade de participar de algo que eu amei estar aqui participando, e também aos patrocinadores Jéssica e O Boticário. E fica meu profundo agradecimento também a todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu e todo mundo que vai compartilhar esse conteúdo porque gostou. Se cuida, a gente se vê e até logo.
Uau!